Fala pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem, com a graça de Deus. Bom, eu resolvi estar postando para vocês essa aula referente à progressão geométrica para que a gente possa ficar com o conteúdo por igual em todas as turmas, tá certo? Eu ainda estou de licença, mas tirei um tempinho e achei por bem já postar essa aula para vocês, porque quando eu voltar, não vou ter aquela preocupação de ter turmas com conteúdo a mais do que outras turmas, tá certo? Então, apenas 3 turmas eu trabalhei esse conteúdo de forma presencial. As demais turmas não viram esse conteúdo. Então, essa aula para as turmas que não tiveram a aula de progressão geométrica, tá certo? Quero reforçar também o seguinte: muitos alunos entraram em contato comigo depois do fechamento das notas do primeiro bimestre, questionando a questão dos vistos, né, no caderno. E as turmas que eu já passei, né, eu expliquei, alguns alunos entraram em contato comigo pelo WhatsApp e a gente, na medida do possível, foi esclarecendo. Então, desde já eu quero dizer o seguinte: todos os exercícios, todas as fichas de exercícios que tiver para vocês, eu peço que vocês mandem para o meu e-mail, tá certo? Então, independente do exercício ter visto em sala de aula de forma presencial ou na aula remota, independente, fez o exercício, tira fotos e manda para o meu e-mail. Apenas os exercícios que foram mandados para o meu e-mail é que eu vou contar na hora de levar em consideração os vistos para questão de nota de AT, tá certo? Então, desde já eu vou avisando e no final dessa aula eu reforço mais uma vez, tá ok? Então, o conteúdo de hoje, como eu já falei, né, referente à progressão geométrica, a gente está dando aí continuidade. Então, a progressão geométrica, também conhecida como PG, corresponde a uma sequência numérica cujo o quociente Q ou razão entre um número e outro, exceto o primeiro, é sempre igual. Ou seja, nós vimos na progressão aritmética, deixa eu colocar aqui para a gente, a progressão aritmética, tá certo? Onde na progressão aritmética, o termo que existe entre um sucessor e um antecessor, o termo que vai gerando aqui os próximos valores, são a razão, representado aqui pela letra R, que a gente encontra essa razão pegando aqui um sucessor, no caso aqui vou pegar o A2 e vou subtrair pelo antecessor, que no caso aqui seria o A1, tá certo? Fazendo isso daqui, nós encontramos a razão, que nesse caso aqui, a razão seria aqui no caso 2, né? Subtraindo aqui um sucessor pelo antecessor, a razão aqui seria 2. Já na progressão geométrica, para a gente obter aqui o termo consecutivo, a gente não vai trabalhar mais com a ideia de soma e subtração, que é a ideia aqui na progressão aritmética, onde envolve soma e subtração. Na progressão geométrica, a gente envolve a ideia de multiplicação e divisão, tá certo? E de que maneira a gente vai fazer isso? Para que a gente encontre a razão, a gente vai pegar um sucessor e vai dividir pelo antecessor. Mas percebam que se a gente for levar em consideração apenas os 2 primeiros termos, tanto na PG como na progressão aritmética, nos deixa aí numa margem de dúvida. A gente não sabe se é uma PA ou uma PG. Para termos certeza, é necessário que a gente analise os 3 primeiros termos para saber se realmente é uma PA ou uma PG, tá certo? Outra coisa, na progressão geométrica, escolhemos uma letra Q, tá certo? Para representar aqui a razão. O professor poderia usar uma letra R? Poder até que você pode. Mas nas fórmulas, em todos os exercícios que você vai ver por aí, sempre vai aparecer uma letra Q como razão. Por isso que eu vou adotar a letra Q, tá certo? Se não fosse isso, a gente usaria a letra R normalmente, tá? É só para diferenciar progressão aritmética de progressão geométrica. Nesse caso, a gente pega um sucessor, eu vou pegar novamente o A2, só que aqui a gente não subtrai, a gente divide pelo antecessor. Então, no caso, eu vou dividir
A2 por A1. Então, no caso, eu vou dividir 4 por 2. 4 dividido por 2 corresponde a 2. De repente, você vai olhar para cá e para cá, ó, e vai dizer: ah, professor, é a mesma coisa. Não é. Veja que aqui na progressão aritmética você está somando de 2 em 2. E na progressão geométrica você vai multiplicar de 2 em 2. E aí é onde está a grande diferença. Veja que a partir do terceiro termo mostra que existe uma multiplicação e não uma subtração. Tá ok? E a classificação da progressão geométrica, como se comporta a progressão geométrica? Se comporta de 4 maneiras diferentes. Tem a progressão geométrica crescente, onde o que a gente vai levar em consideração aqui não é mais se a razão é positiva, se ela é negativa, não é apenas isso que a gente vai levar em consideração. A gente tem que levar em consideração os valores da progressão geométrica. Percebam que à medida que os valores vão passando da esquerda para a direita, perceba que os valores aumentam. Isso é o que caracteriza uma progressão geométrica crescente. E a progressão geométrica decrescente, ela vai ser representada por ter a característica de demonstrar que os valores ao longo aqui conforme vai passando aqui os valores, mostra que vai diminuir. Mas veja que a razão novamente aqui é positiva. Então, essa coisa aqui da razão ser positiva ou da razão ser negativa, isso era uma característica da progressão aritmética e não da progressão geométrica. Na progressão geométrica, não é mais pela razão que a gente vai determinar se é crescente ou decrescente, e sim analisando os termos, os números que aparecem, se eles aumentam, crescentes, ou se eles diminuem, decrescentes. É isso que caracteriza agora a progressão geométrica, crescente ou decrescente. E em ambos os casos, a razão é positiva, tá ok? Mas tem mais 2 tipos de progressão geométrica, né? Vai ter a PG oscilante. Esse oscilante a gente poderia colocar aqui também alternante. Coloque aí no seu caderno, tá certo? Progressão geométrica alternante ou oscilante. É o único caso que a razão vai ser negativa, a razão vai ser menor que zero. Perceba aqui que na hora de calcular a razão apareceu um sinal de menos, tá certo? Vai ser fácil de perceber isso. Você vai analisar e vai ver que os números, um é positivo, outro é negativo, positivo, negativo e sucessivamente. Então, se a gente analisa dessa forma, você percebe que os valores nem aumentam e nem diminuem. Isso é uma característica de uma progressão geométrica alternante, tá certo? Único caso da razão ser negativa, ser menor que zero. E a PG constante é quando a razão é igual a 1. E, no caso, os valores dessa progressão geométrica permanecem os mesmos. Não ocorre variação dos valores na progressão geométrica. Então, temos aí os 4 tipos de progressão geométrica: crescente, decrescente, oscilante e constante. Tá ok? Bom, temos aí a fórmula, né, o termo geral da progressão geométrica, né? Então, a fórmula, né, o termo geral da progressão geométrica é esse daqui, onde nós temos aí 4 variáveis e um ponto que nós temos que destacar é esse n-1 que aparece aqui como expoente da letra Q. E aí, por conta disso, em alguns casos a gente vai terminar trabalhando aqui com a equação exponencial. E aí, quando a gente for trabalhar com a ideia de equação exponencial, com a ideia de expoente, né, equação exponencial, a gente vai precisar relembrar. E aí eu falava para as turmas na aula presencial que quando chegar nesse momento, a gente vai ter que ter um certo cuidado, uma certa cautela para trabalhar esses tipos de questões, tá certo? E aí eu coloquei aqui o significado de cada variável, não é coisa do outro mundo, né? Nós já conhecemos, né? A n é o último termo da sequência, A1 é o primeiro termo da sequência. A única coisa que diferencia do que está sendo escrito é a letra Q, que nesse caso é a nossa razão, é a razão da PG, N, quantidade de termos, apenas a
maneira como foi representada a disposição desses valores na fórmula foi que foi alterado da progressão aritmética para progressão geométrica. Tá ok? E aí, para a gente finalizar, estou trazendo esse primeiro exemplo aqui, né, do início aí do slide, e propondo aqui que a gente descubra quem é o 20º termo da sequência. Quem seria o 20º termo dessa progressão geométrica? Tá certo? Aqui nós já temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, já temos 8 termos, né? Queremos encontrar o 20º termo. Bom, o primeiro termo é 2, a razão, dividindo aqui um sucessor pelo antecessor, também é 2, né? E N20, eu estou propondo aqui o 20º termo. Se você não quiser usar a fórmula, seria você continuar multiplicando por 2 até chegar no 20º termo. Ah, professor, vai dar muito trabalho. Sei que daria muito trabalho, mas você vai ver que usando a fórmula não vai diferenciar muito. A N, eu coloquei aqui o A20, que é o 20º termo. Você pode manter aqui a letra N, não tem problema nenhum. O A1 é 2, é o primeiro termo da sequência. A razão também é 2, né, dividindo aqui um sucessor pelo antecessor. N menos 1, 20 menos 1, né, que aí vai ficar 19. Chegando aqui nessa parte, deixa eu mudar aqui, colocar a caneta aqui no ponteiro. Bom, devido a essa multiplicação que nós temos aqui, e temos aqui números iguais, tem uma regra da potenciação que diz que quando temos bases iguais e sinal de vezes, eu posso repetir a base e somar os expoentes. Quem é o primeiro expoente que eu tenho aqui? O primeiro expoente aqui é 1. Então, eu vou ter 1 mais o segundo expoente. Quem é o segundo expoente? É 19. Então, eu vou somar lá 1 mais 19, porque aqui é uma multiplicação. Se fosse uma divisão, a gente iria subtrair. Mas como é uma multiplicação, eu vou somar. Então, fica 2 elevado a 20. Professor, tenho que fazer dessa forma? Não. Você poderia calcular 2 elevado a 19 e o resultado multiplicar por 2, que vai dar a mesma coisa, 2 elevado a 20. E aí, 2 elevado a 20, você vai ter que calcular essa potenciação. Quem estava na aula presencial, eu até expliquei um esqueminha que dá para fazer, né, na calculadora para facilitar, mas infelizmente a gente sabe que não pode utilizar a calculadora, né, nas avaliações, então foi mais a nível de curiosidade, tá certo? E aí você vai sair multiplicando 2 vezes 2 vezes 2, 20 vezes, chegando aí no número, deixa eu apagar aqui para não atrapalhar para vocês, tá certo? Então temos aí, ó, cadê? 1.048.576, né? 1.048.576 seria, no caso, a nossa multiplicação do número 2, 20 vezes. Tá certo? Então, isso é uma maneira de utilizar a fórmula, né? Primeiro exemplo, e aí estou trazendo para vocês essa ficha de exercício de número 4, dando continuidade, né? No primeiro bimestre nós vimos, fora os exercícios iniciais, né? Teve um exercício de introdução, teve um exercício de revisão, né? Depois disso nós vimos umas 3 fichas de exercício, então dando continuidade à ficha de exercício de número 4, tá certo? 3 questões, e aí reforço o que eu havia falado no início. Respondeu, tira foto e manda para o meu e-mail. Professor, não sei qual é seu e-mail, tá aqui meu e-mail, tá certo? anderson.erembonito@gmail.com